Caríssimos irmãos, boa noite. É com muita alegria que acolhemos esse convite para juntos celebrarmos essa segunda noite dessa festa tão bonita de Bom Jesus da Areia Fina. A todos o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso desejo que seja uma festa onde de fato venha a trazer mudanças concretas na comunidade, na forma de pensar, na forma de agir, enfim, que a palavra de nosso Senhor possa de fato fazer efeito em vossas vidas. Um abraço ao Padre Cristóvão e a todos da comunidade. Temos como tema para esta segunda noite, na Igreja Comunidade, Jesus é a porta que acolhe toda a humanidade. E o Evangelho escolhido para essa noite é o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Então, com atenção, vamos escutar o Evangelho e uma breve reflexão, pois não dispomos de muito tempo. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Que não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro é o ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, nosso Senhor, através desse Evangelho que Ele nos coloca hoje, Ele nos explica uma parábola. E nesta parábola, Ele revela para nós, revelou para os discípulos, para todos que estavam ali, que tinham a boa vontade de entender, e revela também hoje para nós, todos nós, os discípulos atuais, revela a sua missão, a missão de ser o bom pastor. Esta revelação que ele nos faz é também uma grande crítica, uma acusação pesada que também ele faz aos líderes políticos e religiosos da época. Porque nosso Senhor está a nos dizer: eu sou o bom pastor. Então ele toma a figura do pastor, porque o pastoreio de ovelhas naquela região era uma atividade comum entre eles. Então ele toma a figura do pastor, a maneira com que o pastor trabalha, com que se comporta, para assim ele nos explicar o Evangelho, nos explicar esta parábola. Mas ele diz: eu sou o pastor verdadeiro, eu sou o pastor, eu não sou um pastor qualquer.
Eu sou o bom pastor, o pastor verdadeiro. E muito mais do que isto, eu sou a porta que aquelas ovelhas que me escutam, que conhecem a minha voz, elas devem passar. Pegando aquilo que era costume habitual deles, pastorear ovelhas, então o que é que Jesus Cristo nos diz? Ele faz a comparação para que todos entendessem, claro, aqueles de boa vontade. Então, porque os pastores, eles tinham suas ovelhas, criavam o bando, o rebanho de ovelhas, todos misturados. Ao cair da tarde, eles prendiam estas ovelhas em curral, as deixavam seguras. Quando era na manhã seguinte, cada pastor ia lá e chamava as ovelhas pelo nome, e cada ovelha pertencente àquele pastor, mesmo estando em meio a um rebanho enorme que pertencia também a outros pastores, elas não confundiam a voz daquele pastor, o qual elas pertenciam. Então, ouvindo a voz, elas saíam e ele seguia na frente. Seguia na frente e ele as conduzia para pastagens boas, para águas cristalinas, onde havia comida com abundância, ou seja, promovia a vida, o bem-estar das ovelhas. Meus amigos, não tendo muito tempo para a gente refletir, para a gente ir um pouco mais longe, vamos agora trazer logo isso, tudo isso que nós ouvimos através desse evangelho, através do que Jesus Cristo nos coloca, trazer para a realidade de hoje. Ele diz, eu sou o bom pastor. Por quê? Porque ele sabia que existiam maus pastores. Porque muitos líderes religiosos, muitos líderes políticos da época, o que é que eles faziam? Eles legislavam, ou seja, criavam leis, traziam ensinamentos, que não eram os ensinamentos de vida, que não promoviam a vida. Aqueles ensinamentos que eles traziam, na maioria, eram ensinamentos deles, para o próprio benefício deles. Por isso que Jesus Cristo diz, o ladrão vem apenas para roubar, e o verdadeiro pastor, ele vem para cuidar. Então trazia aqueles ensinamentos dos quais eles tiravam proveitos próprio, proveito para ele, lucro apenas para ele. Eles exerciam o pastoreio como mercenários, apenas lucro. Enquanto que Jesus Cristo vem e se diz, eu sou o verdadeiro pastor, reconhecendo que ali existiam maus pastores. E ele nos diz, eu sou a porta. Ora, cada pastor, ao chegar na porta do cercado, na porta do curral, do redil, como queiramos, ele chama cada ovelha pelo nome, e a ovelha, ouvindo a voz do pastor, ela sabia identificar e ela saía e acompanhava o pastor. Então, em meio a todas essas vozes que ressoam em nosso meio, em nosso mundo, é necessário sabermos escutar a voz do verdadeiro pastor, a voz de Jesus Cristo. Quantas vozes outras que ressoam por aí, nos dizendo coisas, ensinamentos que não vão nos conduzir ao caminho da salvação. Quantos vêm a nos dizer que a família é bobagem, que cada um pode viver sozinho, pode fazer a vida do jeito que bem quiser, a nossa vida pertence a Deus, ela veio de Deus e a Deus ela precisa retornar. Deus é o nosso ponto de partida e a nossa origem e a nossa chegada, o nosso destino. Pois bem, quantas vozes também nos diz que casamento hoje é uma instituição falida e que cada um pode escolher o seu parceiro, a sua parceira, conviver junto e tudo está certo, deixando de lado o sacramento do matrimônio. Quantos também chegam a nos dizer que a Eucaristia não é o corpo e sangue de Jesus Cristo, é apenas uma coisa inventada meramente pelos homens, e que nada disso tem valor. Quantos nos dizem também, quantos escutamos por aí, quantas vezes, o sexo livre,
que tudo é normal, a lei do aborto, enfim, a exemplo daquele pessoal que naquela época, aqueles líderes que criavam leis que só beneficiavam ele, hoje também, na nossa realidade, na nossa atualidade, essas leis também estão sendo criadas. Mas nós precisamos sermos as ovelhas que escutam a voz do pastor, não dos falsos pastores, mas do verdadeiro pastor Jesus Cristo. Ouvir, saber identificar entre tantas as vozes do mundo, saber identificar a voz do mestre, a voz do verdadeiro pastor. Não apenas saber identificar, não apenas ouvir, mas segui-lo, porque ao seguir Jesus Cristo, ele vai nos conduzir à casa do Pai. Isso é a salvação, porque ele mesmo nos diz: eu vim para que todos tenham vida, conduzo as minhas ovelhas, cuido das minhas ovelhas, para que elas tenham vida e vida em abundância. Então, meus amados irmãos e irmãs, querida comunidade, é isso que nosso Senhor nos promete. Entendamos que Jesus Cristo, ele é o corpo da igreja e nós somos seus membros. E como membros da igreja, precisamos desenvolver o nosso sentido de pertença, fazer parte da vida da comunidade, nos preocuparmos com a igreja, porque a igreja, ela tem a missão de Jesus Cristo, a missão de continuar fazendo a condução do rebanho para a casa do Pai. Encerrando, pedimos a Deus, nosso Senhor, que Ele nos ajude, que Ele abra a nossa mente, o nosso coração, para sabermos, a identificar, em meio a tantas vozes, a voz do verdadeiro pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.